Olá, sejam muito bem-vindos. Você está no canal Alma Luz, canal que faz um estudo do Evangelho, na forma de Evangelho no Lar, que ajuda aí também a gente, a proporcionar uma oportunidade da gente dar aquela sentada, fazer a nossa prece, ouvir um pouquinho do Evangelho, se aprofundar um pouquinho em o que cada versículo tem a nos dizer, porque a gente está fazendo esse estudo versículo a versículo, e nos unimos em pensamentos, em orações, para tentar fazer a nossa parte na elevação da vibração do nosso planeta, não é mesmo? Então, convidamos a todos vocês a se juntarem a nós e vamos iniciar. Livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, escrito por Chico Xavier. Nós vamos ler a mensagem de número 21, que se chama Oração e Renovação. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Isso quem disse foi Paulo e está em Hebreus, capítulo 10, versículo 6. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita das nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste a alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de equilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradável aos olhos do Senhor. Vamos fazer a nossa oração? Vamos respirando profundamente e assim serenando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e unindo-nos, elevamos ao nosso Mestre Jesus a prece de hoje, que primeiro agradece pela vida e pela oportunidade que temos de estarmos mais uma vez, Mestre Jesus, na sua companhia e na companhia dos nossos amigos na espiritualidade que nos ajudam a preparar o ambiente, a nos proteger e a levar essa mensagem ao maior número de pessoas possíveis. Nós agradecemos. Mestre, a gente tem consciência que mais do que as nossas orações, o mundo precisa das nossas ações, das nossas atitudes. E a gente sabe também que
não são quaisquer atitudes. É aquela história de boas intenções, o inferno está cheio. A gente precisa ter muito mais do que boas intenções, porque às vezes a nossa boa intenção atrapalha. É por isso que a gente está aqui focado no estudo do Evangelho, para tentar aproveitar as mensagens divinas para transformar o nosso interior, para que aprendamos a ter atitudes mais condizentes com o ensino de amor de Jesus. E assim, as nossas atitudes, sejam elas aquelas que a gente faz propositadamente pelo bem, sejam elas aquelas do nosso dia a dia, com os nossos familiares, no trabalho, na vida social, que todas elas contenham a semente do entendimento, da paciência, da paz, do amor. Com a sua ajuda a gente há de conseguir. Pedimos a sua inspiração e a sua proteção hoje, Mestre, que esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigada e que assim seja. É isso. Então vamos lá, gente. Estamos lendo Mateus, capítulo 2, o bloco sobre a fuga para o Egito. E aí a gente viu, né, que José teve a visita de um anjo que falou para ele que era para eles fugirem para o Egito, porque Herodes estava querendo matar a Jesus. José não titubeia, levanta, pega Maria, pega Jesus e fogem à noite para o Egito e lá ficam até que eles sejam chamados de volta, até que Herodes desencarne, porque infelizmente só assim que as coisas vão melhorar. E aí a gente segue no versículo de número 16, que diz o seguinte: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Vocês se lembram, né, que naquele versículo que ele estava conversando com os reis magos, ele pergunta desde quando que eles estavam vendo, né, a estrela de Belém. E talvez é a isso que se refira, né, essa parte que fala dos 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. E aí realmente acontece uma das páginas mais tristes, né, do Evangelho, porque vocês imaginam, vocês que são pais, vocês provavelmente têm condições de usar a imaginação melhor até. O que seria isso, né? Você tá vivendo ali a sua vida e de repente aparecerem os guardas, os soldados do rei, simplesmente pegarem os seus filhos e matá-los. Não é dado uma razão, não é dado um motivo, ninguém oferece nada para os pais, nem uma explicação, nada. E aí? O que a gente faz, né? Que desolação, que tristeza que isso levou para o reino inteiro. E isso, essa mensagem, essa passagem muito triste, desoladora, ela traz para a gente algumas informações interessantes. Primeira delas, corroborando a mensagem do anjo a José, que diz para ele fugir para o Egito. Realmente a espiritualidade a todo instante cuidando para que Jesus fosse protegido. E a gente pode perguntar, mas poxa, se a espiritualidade está olhando e está cuidando, por que não cuidou dos outros também? Gente, essa pergunta, se a gente fizer essa pergunta, a gente vai ter que fazer essa pergunta para todas as crianças que morrem, né, todos os dias pelas mãos da violência, né? Seja no Brasil, seja nas guerras que estão acontecendo agora pelo mundo, sejam das doenças que acontecem também. Por que Deus permite?
Gente, a resposta ela pode ser muito longa, mas ao mesmo tempo não. As crianças são como nós, espíritos milenares, que trazem as suas bagagens. E essas bagagens, elas incluem uma força magnética que vai determinar situações que acontecem na nossa vida. Não é porque tem que acontecer assim. As coisas acontecem assim porque a gente atrai. Vamos parar de colocar responsabilidade sobre as coisas que acontecem na nossa vida e das outras pessoas no externo, porque não está no externo. Não é Deus que está castigando. Não é por conta de pecado dos pais, como se pensava antigamente. Não é. A responsabilidade é nossa. Ah, mas era um bebê. Agora é um bebê, gente. Agora é um bebê. A gente não sabe o que aconteceu no passado. A gente não sabe o que foi plantado no passado. E esse plantio, ele traz uma colheita que é irreversível, dependendo do que foi plantado. E às vezes há a necessidade de uma morte em tenridade. Os fatores, gente, são inúmeros e a gente não vai entrar aqui agora nesse mérito, que não é o caso. Mas é só para, caso alguém suscite a pergunta de por que Jesus foi protegido e os outros não. Primeiro que Jesus não tinha, nenhuma dívida a ser paga aqui entre nós. Ele tinha, na verdade, uma missão gloriosa que tinha que ser protegida a qualquer custo. E realmente, para as demais crianças que perderam a vida e para os seus pais que tiveram que passar pela experiência, de ter os seus filhos tirados de si, tenham a certeza absoluta que se a gente acredita num ser superior, num pai, na fonte criadora, Pai Celestial infinitamente justo e bom, fonte de todo amor e de toda bondade que existe no mundo, não é determinação dele. São leis divinas que existem, que ordenam a nossa vida na Terra, e por conta de faltas nossas no passado, a gente atrai para a nossa vida determinadas situações que podem ser remediadas, mas também dependendo das nossas atitudes. Então, gente, tá tudo nas nossas mãos, E aí vem Herodes e comete esse absurdo, essa crueldade gigantesca. Mas por quê? Por quê? Muita inveja, muito medo, muito orgulho, muita vaidade, muita sede de poder, muita inflexibilidade, apego àquilo que tinha, àquilo que era, a posição que estava, e completa ignorância de qualquer realidade espiritual, de qualquer religiosidade, que fazia com que a pessoa não consiga ver um palmo adiante do nariz em termos, espirituais, e que faz com que tenha uma atitude assim tão cruel. E aí, como a gente tenta sempre trazer aqui para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, não creio que a gente faça hoje como Herodes. Eu acho que a gente hoje tem um pouquinho mais de equilíbrio. Tô falando a gente aqui, Pode ser que a gente conheça aí, a gente sabe de casos que a gente lê nos... Bom, ninguém lê jornal hoje em dia, que a gente lê na internet, que a gente vê na televisão, de pessoas que cometem crimes absurdos. Isso existe ainda em todos os lugares. Mas a gente imagina que se a pessoa está assistindo a um canal de conteúdo espiritualista, que ela já tenha conseguido ter algum autocontrole, que ela já seja capaz de... que ela não seja mais capaz das crueldades que a gente vê por aí.
Mas a gente ainda é capaz de muita coisa, principalmente perder o controle. Perder o controle e explodir. E nesses momentos de explosão, normalmente, o que é muito triste, mas normalmente, a gente ataca primeiro os mais próximos, né? Aqueles que moram com a gente, sejam pais e mães, ou esposa, marido, filhos e filhas. Porque a gente tem aquela certeza de que eles nos amam, né? E nada vai acontecer e tudo vai ficar certo e eles vão entender e vão relevar e daqui a pouco tá tudo bem de novo. Quando, na verdade, por mais que isso realmente aconteça, né, de que relevem e tá tudo bem, tá tudo certo, isso tá causando, gente, tá minando a relação que a gente tem com eles, tá causando um trauma, tá causando uma dor, né, e a gente sabe que, felizmente, hoje em dia, não existe nem marido nem mulher que fica num casamento, ou talvez esteja cada vez mais claro que, né, a gente deve lutar para que a pessoa não fique num casamento onde há a violência, onde a violência impera, seja ela a violência física ou psicológica. Então, e às vezes esses arroubos, essas explosões que a gente tem dentro de casa, com xingamentos, com palavras de baixo calão, às vezes até com violência também, isso vai minando, isso vai acabando com qualquer amor, com qualquer relacionamento. Isso vai transformando relações entre pais e filhos, de um lado ou de outro, né? Porque tanto dos pais para com os filhos, e isso a gente vê na idade adulta, os consultórios psicológicos e psiquiátricos cheios, né? Porque, queira ou não, gente, todos que são pais e mães, né, eu quero dizer, mas né, essa palavra que generaliza, pais, tem que ter a consciência da sua responsabilidade para com a formação daquela personalidade, né, que está ali sob a sua responsabilidade. Então, os primeiros anos, né, a fase infantil, a juventude, a adolescência, até chegar na vida adulta pelo menos, o esforço tem que ser muito grande, porque os pais deixam marcas nos filhos, positivas ou negativas. Claro, gente, que tá tudo muito bem contabilizado nessa matemática divina, porque a gente sabe quais são os nossos limites também. Às vezes, tem horas que a gente perde realmente a paciência e eventualmente a gente explode, eventualmente a gente perde o controle, mas se a gente consegue ter consciência disso e se esforça para evitar que isso aconteça, o estrago que a gente provoca vai sendo cada vez menor, ao passo que se a gente não tem nenhum autocontrole, o estrago está cada vez mais profundo, né? Então, é muito difícil, principalmente para pais, por conta dessa responsabilidade tremenda, né, que causa aí nos comportamentos futuros desses filhos desequilíbrios e, gente, não adianta, né? Qualquer pessoa que for estudar psicologia hoje sabe, né, dessa responsabilidade, ou que vir qualquer vídeo de internet que fala a respeito disso, a respeito de traumas, entende que a raiz de muitos deles tá nesse relacionamento, às vezes desgastado, desequilibrado com os pais. Óbvio que, sem generalizar, e levando em consideração que ninguém é perfeito, nem os pais, mas é uma necessidade que a gente tem de se policiar pelo bem
do outro ser que está sob nossa responsabilidade, que é um espírito, que tem uma missão também a ser realizada e que a gente precisa cuidar ao máximo para dar as ferramentas, proporcionar um ambiente em que essas capacidades desse ser que está sob os nossos cuidados, elas venham à tona de forma a proporcionar a eles as ferramentas que eles vão utilizar quando exercendo as suas missões. Sejam missões num nível mais familiar, sejam missões às vezes até num nível maior, uma pessoa, né, que tem responsabilidade por outros numa empresa, ou uma pessoa que tem um cargo público que, né, é responsável por cidades, por países. A gente não sabe o que serão dos nossos filhos, né? Mas o explodir está em tudo. O explodir também está na rua, né? A gente vê atualmente as coisas mais absurdas que acontecem por conta de segundos que uma pessoa decide passar com um carro por cima de outra, ou tá com uma arma, pega a arma e atira, ou dá um soco, mais do que até um soco apenas, e sabe? E é um minuto que a pessoa depois, quando olha para trás, nem se reconhece, não sabe como é que fez isso, como é que era capaz. A gente tem que tomar muito cuidado, porque esse animal existe ainda dentro da gente. Quem doma ele somos nós. O animal do Herodes fez ele praticar a maior crueldade. A gente tem esse animal ainda dentro de nós. E cabe a cada um de nós usar de todas as ferramentas possíveis para que ele esteja domado, a sua força seja utilizada para o bem, seja canalizada para as coisas positivas da vida. Porque existem formas da gente canalizar toda a nossa energia, que vem às vezes desse impulso de raiva, para outras coisas, para coisas sadias e que vão fazer bem para o entorno, né? Então cabe a nós descobrir aí como fazer isso e fazer da melhor forma possível para evitar, né, transtornos para nós e para o nosso entorno, né? Bom, pessoal, então é isso por hoje. Vamos fazer a nossa oração. Se alguém tiver aguinha aí para fluidificar, coloquem à disposição que a gente vai pedir por elas também, tá bom? Mestre Jesus, gratidão te damos pela leitura de hoje. Pedimos a sua força, a sua proteção, a sua inspiração para que saibamos nos autocontrolar, saibamos escolher as nossas emoções, ou pelo menos escolher as nossas atitudes ante emoções desequilibradas, que a gente aprenda a dominar esse animal que nós temos dentro de cada um de nós, que vem da nossa evolução ancestral, que a gente reconheça os nossos erros, que a gente saiba pedir perdão, que a gente faça alguma coisa para redimir os nossos erros, principalmente com os nossos amores, aquelas pessoas que convivem com a gente, que às vezes a gente esquece, né, de pedir perdão, de pedir desculpas pelo jeito que a gente falou, pela forma como a gente agiu, pela porta que a gente bateu, que a gente se conscientize da importância para todos, principalmente para aquelas pessoas que a gente mais ama, de perceberem em nós um desejo de se melhorar, um desejo de se redimir, né? Então, que por eles, pelo menos, a gente possa fazer a nossa parte, mas que não seja só por eles, que a gente comece com eles, mas vá espalhando aí por todo o entorno o melhor de nós. Mestre amado, a gente pede, por favor, a autorização para que venha
da fonte mais pura do coração do nosso Pai Celestial, as energias benéficas para fluidificar as águas que a gente está colocando à disposição nesse momento. Que esse líquido bendito receba toda a luz, todo o amor, toda a paz, todo o equilíbrio que a gente é capaz de receber. Que cada um de nós receba exatamente aquilo que está precisando nesse momento. Que essa água seja uma fonte de luz, de inspiração, de equilíbrio e de amor nos nossos corações. Assim como nós pedimos, Mestre amado, por favor, que nos abençoe a todos nós do planeta Terra, a esse ambiente em que estamos, que possa essa luz que está se fazendo aqui agora se reflita o máximo possível dentro dos nossos lares, para os lares dos nossos vizinhos e quiçá para o bairro, para a cidade, para o estado, para o país inteiro, e assim se unindo as vibrações de cada lar, vibrações positivas e de amor e de oração e de luz, a gente possa fazer uma rede em volta do nosso planeta, uma rede de paz, uma rede de amor, uma rede de fé e esperança, que o Senhor, nosso Mestre, está no controle e tudo vai ficar da forma como o Senhor desejou e deseja para toda a humanidade. Que assim seja, Mestre, muito obrigada. A gente se vê na próxima. Tchauzinho.